Amada Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos felizes, meus irmãos, minhas irmãs, porque nós estamos aqui na presença do nosso Deus. Que privilégio que nós temos, né? É um grande privilégio. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está conosco para nos ajudar, a possibilitar para nós a vitória da qual tanto nós somos necessitados. Meus irmãos, nós temos que nos encher do poder do alto. Nós temos que estar sempre buscando esse Deus Todo-Poderoso. E isso nós fazemos, amada Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante as orações, lendo a palavra de Deus, porque assim nós vamos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de poder, e as nossas lamparinas vão estar acesas. Então, amada Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desanime, pois a vitória é nossa, é do povo de Deus. E o povo de Deus não está somente aqui. O povo de Deus está espalhado sobre a face desta terra, em diferentes nações, falando diferentes idiomas. A despeito das falhas, nós não deixamos de ser o povo do Deus Todo-Poderoso. A vitória é sua. Pode ter certeza disso, meu irmão, que a vitória é sua, é nossa, é do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou ser breve aqui em uma mensagem que Deus, Ele pôs em minha boca para transmitir à amada igreja dele, para que sejamos mais fortes e não venhamos a desanimar, porque os dias são maus, mas o poder de Deus é maior e a força de Deus é maior, e com a ajuda dele nós conseguimos vencer tudo, e graças ao bom Deus. Essa mensagem, amada igreja, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, e o capítulo é o de número 25. Glória a Deus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Deus. A mensagem, amada igreja, ela se encontra registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 25, e nós vamos estar lendo aqui, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 13, e o versículo 1, ele diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquelejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí que veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse:
Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amada Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o contexto dessa mensagem tão linda, meus irmãos, tão linda, amada Igreja, se nós voltarmos ao capítulo 27, nós observamos que logo após Jesus conta essa parábola, mas os seus discípulos perguntaram a ele: Senhor, quando ocorrerá a sua vinda? E quais serão os sinais de que a sua vinda está próxima? E Jesus responde para que eles estivessem sempre vigilantes, sempre vigiando. Assim, meus irmãos, e logo após ele conta essa parábola aqui, dessas 10 virgens, não se trata de uma poligamia, de um casamento com várias esposas, meus irmãos. Não é esse o significado dessa parábola. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não é um polígamo, ele não tem várias noivas. Nós observamos pela parábola tratar-se de pessoas convidadas para o casamento, ou de damas de honra. E as 5 virgens prudentes, meus irmãos, elas estão simbolizando toda a igreja de Deus que se encontra espalhada sobre a face desta terra. E quantas pessoas, meus irmãos, que começam com muito fervor na caminhada para servir a esse Deus, estão sendo simbolizados pelas 5 virgens loucas. E qual é a loucura dessas 5 virgens? Elas não se prepararam, meus irmãos. Tinham as suas lamparinas, porém faltou azeite. Nós observamos que as virgens prudentes, elas se prepararam. Elas levaram consigo tanto azeite que havia em suas lamparinas, como também levaram a mais, meus irmãos. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem que estar preparada. Os avisos, meus irmãos, os sinais, nós observamos que essas virgens malucas, elas não prestam atenção nos sinais para se prepararem. As profecias, meus irmãos, estão se cumprindo. Eis aí o aviso de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o noivo, ele está prestes a retornar. E ali, nas bodas do Cordeiro, só adentrarão, meus irmãos, aqueles que estão preparados. Nós temos que nos preparar, meus irmãos. E de que maneira fazemos isso? Buscando a Deus, nos enchendo do poder do alto. Oh, meus irmãos, nós temos que manter o Espírito Santo de Deus em nós, porque é Ele quem nos guia, quem nos orienta, quem nos dá forças e quem nos prepara para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa, meus irmãos. Nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, do nosso Deus. Mas é necessário, meus irmãos, nós estarmos sempre com as nossas lamparinas acesas. Essas virgens malucas, nós observamos um zelo, mas um zelo momentâneo, e desprezaram, meus irmãos. Aí vem o noivo, e ele chega num horário que elas imaginam que isso nunca ocorreria. É surpresa. À meia-noite ouve-se esse grito: aí vem o noivo. Mas elas estavam despreparadas, e por essa razão, meus irmãos, perderam a sua salvação. Mas a igreja de Deus, ela está preparada para encontrar-se com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não sabemos, meus irmãos, se vamos passar desta noite, mas o nosso Deus, Ele nos orienta por sua palavra, para estarmos sempre preparados, porque a vitória será nossa. Nós somos a Virgem prudente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos permitir que o mundo arranque isso de nós e faça perdermos o foco e venhamos a deixar os caminhos
desse Deus Todo-Poderoso. Mas é necessário, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um preparo. É necessário estarmos sempre nos enchendo do poder do alto, buscando a Deus, lendo a sua palavra, buscando as coisas celestiais, porque a voz já está a clamar: aí vem o noivo, e ele vem, e chegará no momento que nós não esperamos que ele venha. Então, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vitória é nossa sim, Deus está conosco sim, você vai alcançar sim as bênçãos que Deus prometeu para você. Nós estamos guardados por esse Deus, mas temos que ser prudentes, temos que ser vigilantes, não podemos deixar que o mundo nos enlace e nos tire da presença desse Deus e arranque de nós a salvação que foi conseguida ali na cruz do Monte Caveira com o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. A igreja é amada por Deus, é abençoada, vocês estão guardados por esse Deus Todo-Poderoso. A vitória de vocês e da família de vocês também, porque vocês são essas virgens prudentes. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a vitória é sua, creia nisso. Já está chegando nas suas mãos a vitória que você tem pedido a Deus, que você tem clamado, já está chegando. A vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças ao bom Deus. Amém.